Olá, meu nome é Carol e estas são as leituras que fiz em julho. Para começar, a pessoa que leu isto aqui da sua TBR, ela não quer guerra com ninguém. Simplesmente estou me sentindo muito poderosa, entendeu? Porque sempre que eu faço a minha TBR, eu não espero que seja uma lista de tarefas a cumprir, tá? Eu não fico com aquela ansiedade. Foi muita terapia para entender que aqueles quadradinhos ali não precisam estar 100% preenchidos. Eles só são uma forma de organização para eu ver o que preciso, o que pode ir para o próximo mês, o que pode ir para um mês específico mais na frente. É só uma forma de organização mesmo. Eu boto os quadradinhos porque eu acho legal preencher, é gostoso, mas eu não fico com isso na cabeça de que precisa ser 100% preenchido. Mas ver esse preenchimento não deixa de ser gostoso. O que mais me deixa feliz é que eu pude cumprir, na minha concepção, eu cumpri o que eu me propus, né? Eu fiz uma organização e eu cumpri essa organização, né? Por mais que eu não tenha lido 100% da minha TBR. Até porque teve uma hora que eu falei, não, eu quero ler outras coisas. E aí eu fui ler outras coisas, que é o que eu sempre penso, né? Eu fiz uma TBR extensa porque eu sabia que lendo e-books, né? Lendo basicamente e-books, apesar de que muitos eu tinha os físicos aqui, eu iria ler mais rápido, eu iria ler com mais facilidade, com a ajuda da Alexa e tal, então eu poderia me dar ao luxo de ser ousada, né, de ser caótica nesse sentido. Então eu pude aí mexer um pouco mais, apesar de ter sido bastante livro farofa, bastante livro de romance, mas eu queria relaxar, né? Era o que eu estava precisando, era o mês do meu aniversário, normalmente é um mês aí do nosso querido Inferno Astral. Pra mim foi o Inferno Astral porque a pessoa caiu no banheiro, torceu o joelho e provavelmente vai precisar de cirurgia, então mais Inferno Astral que isso impossível. Antes de continuar, eu queria que você deixasse aí a sua curtida, que, né, ajuda bastante as outras pessoas a conhecerem o meu conteúdo, né, o canal. Se você for novo por aqui e gostar do que eu produzo, considere se inscrever aqui no canal, participar aqui do que eu produzo nesse cantinho e sejam bem-vindos aos que têm chegado ultimamente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam aí de saber o que os outros têm lido, né, para pegar aí indicações, quem sabe aumentar sua wishlist. Já me desculpo com antecipação por aumentar sua wishlist, mas é para isso que nós existimos, né? Nessa book rede, para dar indicações de livros. Bom, vamos começar com o livro lá do canal, né? Lá do grupo do canal. Se você não sabe, nós temos dois grupos aqui do canal. Um é um grupo geral, que a gente fala de diversas coisas, inclusive indicações de livros, de leituras que cada um fez. Eu evito, mas às vezes eu posto algumas promoções quando a promoção é fantástica ou e-books gratuitos. Os outros também postam. Um grupo especificamente para leituras conjuntas. A nossa leitura conjunta do mês de agosto é Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs. Geralmente a gente faz mais livros cabeça, tá? Mas esse ano a gente tá exagerando bastante no quesito farofa, porque tá todo mundo com a cabeça muito cheia, apesar de que a gente pegou aí um Dostoiévski mês passado, e aí foi bem interessante, e a gente pegou o Velho e o Mar esse ano também, a gente pegou uns suspenses, um seguido do outro, foi um ano bem diversificado, eu posso dizer. As nossas leituras são bastante diversificadas, elas são feitas com base em votação, e normalmente a gente tende a trabalhar elas de acordo com promoções, para que todo mundo tenha possibilidade de participar. E aí, nós em julho lemos Disquité para Titias, da Jessie Kilsutanto, pela Intrínseca, com tradução de Luciana Dias e Maria Carmelita Dias. Essa foi uma releitura para mim. Eu tinha lido esse livro, eu acho que em novembro do ano passado, e eu dei altas gargalhadas. A releitura não foi diferente, para você ver o quão bacana é esse livro. A Cássia, ela teve dificuldade de diferenciar um personagem do outro, mas eu acho que ela tava mais em outra vibe. Ela não tava numa
uma vibe ali certa para esse livro, mas todos os outros participantes ali do grupo leram muito rápido, né? Eu também fiz essa leitura muito rápida. Assim, eu peguei os 2 primeiros dias e fui lendo devagarinho, porque eu queria marcar e tal, pra gente comentar, mas teve um sábado que eu tava assim, em 40% do livro e terminei. Eu simplesmente fui de 40% até o final do livro. Eu passei o sábado inteiro lendo e li o livro todo, porque eu não conseguia parar e tava rindo do mesmo jeito, pra você ver o quão divertido é esse livro, quão surreal são as cenas, né? São surreais as cenas. É um livro pra você se divertir mesmo, pra você não jogar sua régua moral em cima dele, porque não adianta, as cenas são surreais demais, não tem condição de comparar isso aqui com a realidade. Até pode existir uma possibilidade de acontecer isso aqui em alguma realidade, em algum lugar do mundo, mas é uma possibilidade muito ínfima, então não dá pra você jogar com a realidade nesse livro, porque é tudo muito surreal. Ele é uma mistura de um filme dos anos 80 ou início dos anos 90, que era Um Morto Muito Louco, com uma coisa meio Se Beber Não Case, e aí tem aquela coisa da intromissão da família, sabe? Aquela coisa hierárquica de família, do filho mais velho ser mais importante ou ter mais autoridade que o filho mais novo, então tem aquela briga entre as tias, né? Porque elas brigam por terem mais autoridade entre as irmãs, e quem tem irmão sabe como isso existe, né? E eu, pelos livros Descendência Asiática que eu tenho lido, isso existe mesmo, né? Essa coisa hierárquica de importância, de autoridade dentro da família, né? Do mais velho pro mais novo. E, cara, é fantástico, é muito divertido, eu adorei. Eu tô doida pra ler o mais recente, que é o 4 Titias e um Casamento. E vamos ver, né? Vamos ver o que vem aí. E é isso. Aí, conversando entre as participantes do grupo, tava eu, a Capitu e a Naara conversando, né? Que são participantes ali bem ativas do grupo. A gente decidiu fazer uma sub-LC. Uma LC dentro da LC, não sei. Que a gente tinha um livro em comum e a gente estava muito afim de ler esse livro. E por acaso, eu tinha esse livro também em físico depois que eu vi. Eu não lembrava que eu tinha ele em físico, mas, né, acontece. Eu provavelmente devia ter comprado primeiro físico e muito depois comprei o e-book. Vai saber, né? Eu tenho que arrumar mesmo a minha estante. Que é o Três Irmãs e um Recomeço, da Susan Mallory, pela Harlequin, com tradução da Alda Lima. Assim, você tem aqui, você pensa que são 3 irmãs que passaram ali por dificuldades e que juntas vão se reconectar e tal, essa coisa, e vão juntas recomeçar. Não, não é isso. Você vai ter a história dessas 3 irmãs passando por perrengues, inclusive praticamente ao mesmo tempo, né? Você vai dizer, meu Deus, existe inferno astral conjunto, né? Existe inferno astral coletivo. Por elas estarem passando por isso coletivamente, é difícil elas darem suporte uma à outra, elas tentam o máximo que podem, e a mãe delas tá ali se desfazendo das coisas da casa, né, da casa que elas cresceram, pra vender a casa. Então, elas ainda têm que participar, né, rever as coisas da infância delas, as coisas, o que elas vão ficar, o que elas vão doar, o que elas vão vender, né, porque lá normalmente é venda de garagem. E aí você tem toda uma história a partir disso, né, delas fazendo essa reflexão aí enquanto mexem nessas coisas de infância. Então nós temos aqui 4 histórias, né, a história de cada uma, a história delas girando em torno aí dessa venda dessa casa, e no final a gente vai ter uma história extra que você não esperava e que é fantástica. Você descobre ali atitudes maduras, atitudes muito babacas, boys lixo, boys fantásticos e atitudes muito altruístas, sabe? Então é muito interessante. Eu gostei demais desse livro, é um livro gostosíssimo de se ler, é um livro para você desopilar a cabeça mesmo, mas também você faz altas reflexões. Tem ali coisas que são mais profundas do que outras, mas eu gostei bastante. É um livro que eu não esperava, é um livro que me surpreendeu e tá aí, eu acho que é um livro que merecia mais reconhecimento. Aí eu li Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas, que tá no Kindle Unlimited, da Jane Ellen.
Mãe, com tradução da Cíntia Costa, pelo Universo dos Livros. Esse é um livro que o nome, pra mim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, é um livro de não ficção. Mas na verdade ele não é. Ele é um livro que conta a história ali de uma jornalista. É uma jornalista? É uma jornalista que quer ali ter sua chance de fazer a diferença, de participar mais da redação, de fazer matérias mais pertinentes, principalmente ali para sua comunidade. Mas, né, tem, além do racismo, ela ainda enfrenta o machismo dentro da redação. Concomitante a isso, além da idade, ela tá passando ali por uma questão no relacionamento e ela descobriu que os óvulos dela estão velhos. Eles estão próximos de perder a validade. Então ela tem que pensar em filhos logo. Provavelmente ela vai ter que fazer ali um tratamento ou então pensar em congelar os óvulos. Só que planos de saúde não fazem isso. Inclusive é uma discussão que existe no livro, o que planos de saúde deveriam cobrir, não deveriam cobrir e tal. Você levar esse tipo de discussão dentro do seu trabalho é bem interessante. E aí ela quer fazer essa discussão com o namorado dela, só que ela descobre que o namorado dela não sabe se tá pronto pra ser pai. Ele é um namorado que ela pensa o relacionamento de um jeito, ele pensa o relacionamento como algo um pouco mais casual. Então assim, eles estão em dois momentos diferentes dentro desse relacionamento e acaba que eles se afastam e ela tá nesse desespero dessa contagem aí de tempo pra ter filhos. E aí a partir disso acontecem várias coisas e ela vai se sentindo cada vez mais sobrecarregada, sabe? Muitas coisas acontecendo, eu fui ficando cansada, mas o livro ele começa meio lento, mas depois ele vai ganhando uma carga fluida ali que você não consegue parar de ler porque vai realmente acontecendo muita coisa com... Eu esqueci o nome dela, porque eu li no início do mês. E vai acontecendo muita coisa com ela que você fica assim, cara, como é que ela tá dando... Ela se sente na obrigação de dar conta de tudo. Que é uma coisa que eu já vi de ser muito discutida entre mulheres negras, né? Você ter... Entre mulheres no geral, mas entre mulheres negras parece que existe essa imposição maior de dar conta de tudo, de ser forte, porque não existe outra opção além de ser forte. Então, ela vai ali, vai ter uma hora que simplesmente tudo explode. E é bem interessante, mas depois eu descobri que esse livro ele tem umas continuações que eu não sei se vão ser publicadas, porque você vê esse livro terminando de forma meio rápida demais, meio abrupta. E aí você fica sem entender, assim, tipo, não é que você não entende, você entende, ele tem um final meio aberto, isso não é spoiler, porque vai ter a continuação e tal, mas ele tem um final meio aberto ali, ele tem um final fechado, mas ele tem uma frase ali que deixa o final aberto, pronto. Acho que isso resolve a questão. Você entende o final, ele fica fechadinho, mas ele tem uma frase que abre o final, pra não dizer que eu tô dando spoiler. Eu já dei spoiler do mesmo jeito. Ai, Carol. E aí eu tô doida pra ver as continuações. Eu não sei se o Universo dos Livros vai... vamos fazer uma pressão aí pro Universo dos Livros publicar essas continuações, porque eu tô doida pra ler, porque eu gostei muito da história dessa protagonista, da história dos outros personagens. Eu indico bastante esse livro, tá no Kindle Unlimited. Eu gostaria que mais pessoas lessem, porque eu acho que as questões apresentadas, mesmo por vezes algumas sido tratadas de forma rasa, né? Não com a profundidade que deveriam ter sido tratadas, tudo que tá ali foi de forma muito pertinente, né? Entrou de forma muito pertinente. Só que se fossem todas, ela jogou muita coisa. Mas ela jogou muita coisa com uma intenção de mostrar que a mulher tava sobrecarregada, que era muita coisa nas costas dela. Então, se fosse tratar tudo de forma profunda, Deus o livro ia ser um calhamaço. E aí, eu li Emma, né? Que eu já tinha aqui, que eu tenho a minha coleção dos livros da Jane Austen nessa coleção dos clássicos da Penguin. Ele é um calhamacito, só que eu, graças a Deus, quando eu comprei esse livro aqui, eu já tinha o e-book. E aí, eu fiquei feliz que eu comprei Emma no e-book, que eu já tinha comprado Emma no e-book, porque aqui... nós vemos, que é uma coisa que eu odeio, a Penguin vem fazendo muito, as notas são no final do livro. Isso me irrita num grau, sabe? Que, pelo amor de Deus, pelo menos no e-book você fica vendo as notas. Mas é muito irritante, você tem que usar vários marcadores. Às vezes eu tenho paciência, porque eles botam ali as letras num tamanho muito bom, talvez seja por isso. Mas, ai, sinceramente, ninguém merece, sabe? Porque já existe uma certa paciência,
você ficar parando ali a fluidez da sua leitura para ler notas de rodapé. Você lê todas as notas, então você para ali o ritmo da sua leitura para ler a nota de rodapé, que às vezes é uma nota totalmente irrelevante, vamos ser sinceros. Você ainda tem que ir no final do livro, poxa vida, né? Eu acho que até quem faz o livro concorda comigo. E o faz por uma questão de facilitar a diagramação na hora de imprimir. E sim, esse livro, toda hora, eu ficava lembrando das Patricinhas de Beverly Hills. Toda hora! Mas assim, eu acho que a Emma das Patricinhas era bem mais carismática que essa Emma aqui. Apesar de que essa Emma aqui, ela é bem mais inocente, né? A outra Patricinha era inocente, mas tinha uma malícia ali e tal. Já uma coisa de adolescente. Essa daqui, ela era muito isolada, né? Vivia numa comunidade muito isolada. Então, não tinha toda essa malícia. Ela não entendia muita coisa, mas é muito gostoso, eu gostei bastante dessa leitura. Ela é lenta, mas o final ele vai ficando mais fluido à medida que... Porque o início você vai conhecendo ali os personagens, você vai entendendo o entorno deles, e aí é muito, como dizem por aí, Jane Austen é muito uns visitando a casa dos outros, né? É basicamente isso. Só que você vai entendendo as estruturas sociais da época, e ela faz isso de forma muito irônica, sabe? Ela bota uns personagens ali que são fofoqueiros, mas que não admitem que são fofoqueiros, sabe? Aquelas pessoas que se acham o máximo. Ah, eu sou uma pessoa muito... Como é que é o nome? Eu sou uma pessoa muito virtuosa porque eu faço bem a todo mundo e não sei o que lá, e a pessoa não é. Então, assim, ela destila ironia, ela destila sarcasmo acerca da sociedade. Aqui é uma sociedade mais rural, né? E as pessoas não são o que parecem ser ou o que dizem ser, né? E isso é muito interessante. Daí, eu li no Clube de Literatura Safada, que eu faço com a Virgínia, do canal Tamarindo Books. A gente tá fazendo os vídeos, eles também seriam no meu canal. Mas por uma questão ali, por enquanto logística, a gente começou a fazer, por enquanto, só no canal dela. São 2 encontros por mês, tá? Eu tenho que fazer o post desse mês. Mas a gente leu Desejo e Escândalo e Amor de um Duque, que são os 2 primeiros livros da série dos Irmãos True Love, da Lauren Heath, aqui pela Arlequim. Eu acho que as traduções são da mesma pessoa, Thalita Uba e... Ah, não, essa daqui é da Daniela Rigon, O Amor de um Duque. E, cara, eu tô adorando essas leituras porque, primeiro, esse livro era o que eu tinha gostado menos na primeira vez que eu li, e dessa vez eu gostei muito mais. Eu vi muito mais profundidade nesse livro. Eu me emocionei muito mais dessa vez que eu li. Ele quebrou um pouco o meu negócio de ler livros em e-book, mas enfim. E eu me emocionei bastante. Esse aqui, eu gostei do mesmo jeito, mas eu acho que eu tinha ficado emocionada demais quando eu li da primeira vez. Esse aqui eu já vi com outros olhos. Não exatamente com outros olhos, mas eu já vi de uma forma um pouco mais... Não sei, talvez... Eu mudei de 5 para 4,5, pode ser? Porque eu não achei falhas, eu só achei que eu não fiquei tão emocionada quanto eu fiquei da primeira vez. Só isso. Porque ambos são livros fantásticos. Eu adoro a escrita da Lauren Heath. Ela traz uma emoção, ela traz... Até nas cenas ali, sensuellen, ela descreve de uma maneira, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Muito emocionada, sabe? Ela é uma pessoa emocionada. Ela traz lirismo para essas cenas, sabe? Ela não simplesmente descreve e tal. Ela traz um lirismo. Eu marquei na época e falei, mas tinha umas coisas engraçadas e tal, mas ela traz muito lirismo para as cenas mais sensuais. E eu gostei bastante. Aí um livro que eu li no e-book, mas que depois chegou para mim pela editora, né? Pela Companhia das Letras, pela Paralela, na verdade, que a gente recebe alguns livros, a gente escolhe alguns livros para ler no e-book, e aí a gente baixa lá, parece até que é um livro pirata, mas não é pirata, tá? Pelo NetGalley. E aí é o Fama de Garota Má, da Elle Kennedy, que é o segundo livro da série Evelyn Bay. Eu nem sabia que era série quando eu li o primeiro, que é o Síndrome de Garota Má, lá em janeiro. Eu fiz o vídeo de janeiro, eu só não fiz o de fevereiro e março. Quem sabe eu faça isso num vlog, né? E aí aqui atrás tem o conteúdo adulto, e eu acho que a gente deveria exigir das editoras a classificação indicativa e não apenas escrito conteúdo adulto, porque eu acho que deveria vir aquela bolinha
bolinha escrito mais 16, mais 18, sabe? Até porque mais 12, mais 14, isso aí ajudaria pessoas a comprarem os livros, pessoas que vão dar o livro de presente e tal. E vi escrito isso também no site, não só no livro, porque não tem como você ver no livro, né, a capa do livro, como é que ele é, você não tem como ver lá na página da internet. A gente deveria exigir isso, porque, poxa, tem em TV, tem em série, tem em novela, tem em cinema, por que não tem na literatura? E aí, conteúdo adulto ajuda, mas você não sabe que nível de conteúdo adulto. Por exemplo, Gay de Família não tem cena descritiva de sexo. Ele só tá escrito conteúdo adulto porque ele fala palavrão. Então, assim, eu daria um mais 16 para aquele livro. Esse aqui, eu daria mais 18. Ou mais 16, porque eu não lembro se eram cenas muito descritivas. Eu acho que eram cenas bem descritivas, então seriam mais 18. Mas tem livro que são cenas mais sensuelem, mas não são exatamente descritivas. Por exemplo, Vermelho, Branco, Sangue Azul, que eu não entendo por que tá no selo seguinte, porque tem cena sensuelem e é um livro vendido como para jovens, mas pra mim deveria ser um livro mais 16. Então, a série Corte de Espinhos e Rosas tem um livro de mim surtando ali com os três, que eu comprei os três primeiros. Quando eu comprei, eu tinha acabado de ler a Cotard, daí eu comprei os 2 livros seguintes e fui abrir lá, porque eu tenho mania de olhar a ficha catalográfica das edições, né? Coisa de quem trabalhou com biblioteca. A ficha catalográfica é isso aqui, e aí ela vem com as informações e tal, daí tem esse código CDD que ele diz sobre o que é o livro, e aí tava lá 028.5. 028.5 é literatura infanto-juvenil. Literatura infanto-juvenil para acotar. Não! Então, assim, algumas livrarias, eu não sei se a maioria faz isso, mas algumas livrarias fazem a sua divisão, primeiro por nome, o sobrenome do autor, e depois também por área, né? Você vai ter ali uma área de jovens, uma área de literatura mais adulta, uma área, entendeu? E aí bota lá acotar em literatura jovem. E aí quebra porque o 4º livro eles já colocaram como mais 18, eles caiu a ficha na cabeça, sabe? Mas os livros mais antigos já estão aí, se eles forem para a biblioteca com certeza faz a catalogação dos livros com base no CDD, esse código que eu falei, e aí vai parar na área de literatura jovem, porque o bibliotecário não tem tempo de ler todos os livros, a não ser que ele esteja antenado no mundo aí, mas, né, é problemático isso. Então a gente deveria exigir das editoras, mas enfim, esse livro aqui, ele vai falar de uma personagem que é bastante mencionada no primeiro livro, porque ela tem relação ali com o irmão gêmeo do protagonista masculino do primeiro livro. Essa mocinha, ela é uma mocinha que era, digamos, problemática também, né? Teve uma juventude bastante problemática e o mocinho também. Então eram 2 problemáticos juntos e aí ela vai embora pra mudar de vida e aí ela precisa voltar, mas ela não quer se juntar com ele de novo pra não voltar a ter velhos hábitos, né? E aí ele é louco por ela ainda, ela é louca por ele, mas ela não quer ter aquele tipo de vida de novo. E aí ele vê que ele precisa mudar pra ficar com ela. Eu acho meio você ter que mudar pra ficar com alguém, mas nesse caso acho louvável você querer ser uma pessoa melhor pra ficar com alguém. Eu não sei, ainda é problemático? É, mas você querer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa te fazer querer se tornar uma pessoa melhor, eu acho que a frase fica um pouco melhor. Uma pessoa que faz você querer se tornar uma pessoa melhor, tem momentos que isso acontece. Ela faz ele refletir, ele vê que ele precisa se tornar alguém melhor. Aí eu entendo tudo, mas ele entender que precisa se tornar alguém melhor pra poder ficar com ela, eu acho problemático. Não sei se dá pra entender a diferença. Então tá aí. Eu achei um livro bacana, é curtinho, é bem Al Kennedy, né? Muitas pessoas brancas, muitas pessoas padrão, ainda mais numa praia, né? É só gente padrão mesmo. Mas aqui temos a questão de diferença de classe, né? Porque tem o pessoal que mora na praia, que é uma galera mais ferrada de grana, né? Que é uma galera mais pobre, e tem os
riquinhos que quando vão pra praia fazem toda, né, aproveitam pra fazer baderna lá e tal, daí eles se dividem entre os riquinhos e os locais, né? Os locais são aqueles que precisam trabalhar nos bares, que precisam fazer a limpeza e tal, e os riquinhos, né, são, enfim, é mais ou menos isso. A gente é apresentado a esse tipo de universo no primeiro livro. Aí, eu li Cinder, que é o primeiro livro das Crônicas Lunares, está no Kindle Unlimited, que é um livro da Marissa Meyer, com tradução da Maria Beatriz Branquinho da Costa, pela Rocco. Eu adorei esse livro. Ele tem ali uma premissa fantástica, claro. Tem um quê de ficção científica que é inspirado na Cinderela. E aí nós temos esse universo que é a Terra, né, e a Lua. A Terra tem ali os humanos, né, que você tem ali já tá num patamar que tem carros voadores, que se chamam aerodeslizadores e tal. Todo mundo tem seu tablet é praticamente seu relógio, seu celular, né, você não tem celular, você tem tablet. Aí tem vários países ali que formam um conglomerado, e aí tem os ciborgues, que são os párias da sociedade, né? E essa garota, ela é uma ciborgue, ela tenta de todas as maneiras esconder isso. Ela sempre tá usando luvas, ela sempre, né, tá tentando esconder que ela é uma ciborgue. Ela não sabia por que ela se tornou uma ciborgue, ela não sabe nada sobre o passado dela, ela só sabe que foi adotada, e aí o padrasto dela morreu e deixou com a madrasta. E aí ela tem duas irmãs, uma irmã tem um carinho por ela, mas a outra... Então a madrasta dela é guardiã legal dela, e aí pode mandar ela trabalhar, fazer as coisas e tal, porque ela pode fazer tudo. E é muito legal. Muito, 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 muito legal. Eu gostei bastante. Deixa eu beber mais um pouco de água, porque foi bastante coisa, né? Aí veio o Flores Feitas de Espinhos, da Gina Chen, com tradução da Jana Bianchi pela Rocco também. Esse livro eu gostei, é uma boa fantasia, principalmente porque é uma fantasia única, mas não foi aquela fantasia arrebatadora e tal. Talvez eu não tenha lido prestando tanta atenção. Eu acho que eu tava fazendo coisas, muitas coisas, e não tenha prestado tanta atenção que o livro exigia. Então talvez eu faça uma releitura desse livro mais pra frente. Mas foi uma fantasia gostosinha e tal. Eu acho que acontecia muita coisa. Por isso que, como eu tava ali alternando entre outras coisas que eu precisava fazer, que eu precisava prestar atenção, eu não tenho conseguido prestar a atenção que esse livro exigia, a mínima atenção que esse livro exigia. Então, não foi a leitura que eu esperava que fosse. Deixa eu ver que horas são, porque eu estou esperando a minha manicure. Ainda dá tempo. Qualquer coisa, se eu interromper o vídeo, vocês já sabem. Aí eu volto com as unhas feitas. Eu li 2 livros da Arqueiro, que é O Rascunho do Amor, do Austin Sigmund Broca e da Emily Weberly, com a tradução da Ana Rodrigues. Esse livro é muito legal porque são 2 autores falando sobre coautoria. Engraçado que eles são casados. É bacana porque você tem ali 2 autores falando sobre coautoria. Eu adorei essa leitura. Apesar de eu ter feito ela de forma mais lenta, porque ela não é uma leitura que você faz assim, pode ser que seja, porque teve gente no grupo que leu de forma bem rápida. Eu já li de forma mais lenta porque eu achei que esse negócio são 2 personagens e tem essa ida e volta no tempo, pra entender o que aconteceu com eles no passado, pra eles terem quebrado a parceria. E aí você fica desesperado pra entender por que eles quebraram a parceria que tá impedindo que eles façam um livro que eles ainda é exigido que eles façam por contrato. Apesar de que o motivo que faz a mocinha escrever o livro é bem... Tá, eu entendo, ela tá numa relação bem tóxica, mas, né, você fica com raiva dela. Enfim, mas eles são aí exigidos e aí eles precisam ir para um local específico. Não é que precisam, mas é bom que eles vão para esse local específico, porque isso pode ajudar eles a escrever esse novo livro. E aí você fica desesperado querendo, porque todo mundo fala do livro, do grande livro que eles fizeram juntos, né, que foi um sucesso, tanto que eles não precisam mais escrever e coisa e tal. Foi um sucesso fenomenal, eles
eles são conhecidos basicamente por causa disso, apesar deles terem escrito outro livro juntos. E aí você fica querendo ler partes desse livro. Podia ser que nem a Livraria Mágica de Paris, que deu origem ao Luzes do Sul, né? Que eles podiam escrever aí o tal do... Ai, não sei o que lá de Nós, que é o livro que originou um livro originado do outro, não sei. Mas é bem gostoso. Eu quero falar mais sobre esse livro, mas eu pretendo relê-lo agora. Eu tô com vontade de relê-lo porque eu acho que eu li ele também com muita coisa pra fazer. E aí eu li A Voz do Coração, da Julia Whelan, com tradução da Cláudia Mello Belassoff, também pelo Arqueiro, né? E cara, eu devia ter escutado o audiobook desse livro. Agora tem um audiobook dele em português e em inglês. Eu não sei se foi a própria Julia Whelan que fez o audiobook em inglês, porque a Julia Whelan, ela é conhecida e premiada por ser narradora de audiobook, né? Eu conheci ela narrando os livros da Emily Henry e eu adoro as narrações dela. E aí, esse livro fala muito sobre a profissão do narrador de audiobook, apesar de falar também sobre a profissão do ator, né? Que a protagonista, ela era uma atriz, aconteceu uma tragédia com ela, daí ela acabou indo pro mundo dos audiobooks pra não deixar aí de atuar, porque narrar audiobooks é atuar também. E aí é muito gostoso, é uma delícia as coisas que acontecem, as coincidências do livro, algumas coisas que você já imagina que vai acontecer, mas também tem outras coincidências. E cara, muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Eu acho que eu vou escutar esse audiolivro e quem sabe, né, eu fale mais sobre ele com vocês. Aí eu li O Duque de Copas, da Tatiana Mareto, que pra quem gosta de romance de época, ela tá lançando aos poucos essa série Os Quatro Ases de Londres. É bem aquela coisa, 4 titulados ali da nobreza que são bem perigosos e tal, do submundo, mas são titulados da nobreza, né? Então eles têm poder, e aí, mas eles também são bem perigosos e tal. E aí, tô ansiosa esperando cada e-book. O segundo eu já tô assim, me matando. Eu adorei esse primeiro, é muito gostoso. Eu adoro a escrita da Tatiana Mareto, né? Eu disse pra ela que se ela escrever uma lista de supermercado, eu vou querer ler. E eu não sei como essa mulher dá conta, porque ela é professora de direito, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e infelizmente a gente não conseguiu se encontrar na Bienal passada. E aí eu li o spin-off A Companhia Perfeita, da Karina Hyde, que esse aqui você tem que ler. A Dama Perfeita, acho que é a Dama Perfeita, que é o primeiro livro da série American Burgo, porque senão você não vai entender nada. Mas é um livro bem curtinho, é uma novela, eu acho. Eu não sei se é um conto ou é uma novela, mas é uma delícia. É engraçado porque você entende o que se passa ali no momento do primeiro livro, né? Tem um momento muito íntimo do primeiro livro, que aí ele acontece e você entende o que acontece nesse livro aí. E aí eu li A Rainha do Escândalo, que é o primeiro livro das Belas Fatais, da Sarah MacLean, que eu tava doida pra ler, que tem a tradução da Bárbara Moraes e é pela Gutenberg. Esse livro vai falar da irmã Talbot, que não foi mencionada naquela série Escândalos e Canalhas, Canalhas e Escândalos, um negócio assim, que fala sobre as irmãs Talbot. Esse aqui vai falar sobre a... Ai, fugiu agora. Gente, eu falei tanto sobre o nome dessa mulher e agora fugiu o nome dela. Tá aqui na ponta da língua. Então, vai falar sobre o nome dela, que ela não queria casar de jeito nenhum. E aí a gente vai descobrir que existe esse grupo, eu não sei se elas se auto-intitulam Belas Fatais ou se chamam elas de Belas Fatais, mas existe esse grupo de mulheres que fazem justiça ali por algumas outras mulheres que sofrem ali coisas da sociedade, de alguns homens específicos e tal. E aí eu já tô esperançosa. Eu tenho Heartbreaker, que é o segundo livro, e eu tô pensando se eu vou ler ele em inglês ou se eu vou esperar sair, porque a tradução tá muito boa, né? A tradução dessa Bárbara Moraes, a tradução tá excelente. E aí eu tô esperando se vai sair logo, senão eu vou já ler, porque tá uma delícia. Sarah MacLean entrega tudo, né? Ela entrega muito. A maioria das coisas que eu li da Sarah MacLean foi em inglês, porque eu nunca aguento esperar. É impressionante. E aí eu li o terceiro livro da série Masters of Love, que eu disse na TBA que era Doutor Romance, não, é Dr. Love, que é da Lisa Raven, com a tradução da Sofia Sorter pela Out. Eu acho estranho esse livro ser editado pela Out, porque a Out pra mim é sempre livro fofinho, livro YA, sabe? De repente vem, pum, livro hot, sabe?
pela Alt. Aí eu fico, oi? É uma coisa assim que pra mim não encaixa, sabe? Um livro da Alt e um livro da Lisa Raven. Mas enfim, esse livro vai falar ali sobre uma coisa meio Tinder, que um cara tá se matando ali pra terminar, pra lançar. E aí ele tem ali, ele no momento não tá tendo onde trabalhar, daí ele tá tendo que fingir que tem onde trabalha, mas na verdade ele tá morando no emprego dele, ele tá dormindo onde ele trabalha. E aí tem a mocinha, que eu não lembro agora porque eu li esse livro no início do mês e li muito rápido. Esses livros da Lisa Raven, todos eu li rápido demais. A escrita dela é super fluida, mas é bem gostosinho, você fica com o coração quentinho, tem muito hot e essas coisas. Aí eu li agora no final do mês o Querida Penélope, da Arquelana, e esse livro é uma delícia, é um livro sáfico. Eu coloquei ele no meu desafio Livros com Livros, quando eu soube do plot, porque tem uma coisa com escrita, mas eu achei que tinha mais a ver com escrita, na verdade não tem tanto, mas ele é bem gostosinho. Ele vai falar ali de uma menina que quer ser escritora, que quer escrever um livro, daí tem todos uns acontecimentos ali entre perder emprego, conseguir emprego, daí ela reencontra uma namorada que terminou de uma maneira meio caótica e tal, uma maneira nada legal, e aí depois ela vai entender por quê. Quando você lê a nota da autora, você, pum, explode sua cabeça porque você não imaginou nada. Ela deu até algumas pistas, mas o enredo foi feito de uma maneira que era pra você pensar que a história foi feita de um jeito e na realidade a história foi feita de outro jeito. Eu já entreguei pra vocês, então vocês têm que ler prestando atenção, prestando bastante atenção. Mas quando você lê a nota da autora, você fica, o quê? Eu entrei no Twitter, eu falei, Arquelana, o quê? Como assim? Você quer me matar? Ela morreu de rir. E aí, pra terminar, eu li o terceiro livro dos Highlanders Escandalosos, da Suzanne Enoch. Olha o nome, Louco, Feroz e Perigoso de Xadrez. Ai, que delícia de nome, ai, que eu adoro. Um bom hot com Highlanders. Esse também entrega tudo. Esse vai falar da irmã, porque são 4 irmãos, né? Esse vai falar da irmã mulher, que é a queridinha, a caçulinha, que todos querem proteger e protegem até demais. E ela sempre teve um amor platônico ali por um vizinho que é de uma família diferente, mas também faz parte do clã ali principal da história. E aí ela se manda para Londres quando percebe que ele não quer nada com ela, que ele sempre tratou ela como irmã. Só que na verdade ele realmente nunca viu ela como mulher, né? E ela tá virando mulher. E ele nunca viu, porque eles cresceram juntos e tal. E aí ela se manda para Londres. Quando ela volta, cai a ficha dele, só que ela não quer mais nada com ele, ou pelo menos parece que não. Mas aí, né, ele baixa o espírito do... Como é que é o nome do cara? Do Robert Bruce? Não, mas eu queria lembrar do nome do personagem lá daquele cara, mas baixa o espírito do Robert the Bruce. E ele, não, essa mulher é minha, eu tô vendo ela como mulher, essa mulher é maravilhosa, essa mulher faz parte da minha vida e coisa e tal. E aí ele vai reconquistar ela. Ela ainda gosta dele, mas ela botou na cabeça, porque ela é filha de uma inglesa que se matou, mas ela botou na cabeça que ela quer um homem inglês civilizado, né? Porque ainda tinha aquela coisa de que Highlanders não eram civilizados, eram selvagens. Ela quer um homem inglês civilizado que saiba, que goste de poesia e teatro. E aí ela resiste às tentativas dele de sedução. É o puro suco da farofice, sabe? É muito gostoso, eu adorei. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de livro, né? Que tem aqueles homens com o tartan, assim, o peito desnudo. Esse não tem, na verdade. A capa é um homem com um terno, aqueles ternos de lords e tal. E aí o tartan, né? Que é aquela manta com o xadrez do clã. Mas esse, pra mostrar que eles têm ligação com a Inglaterra, mostram eles compostos ali, não com o peito desnudo. E o cabelo todo esvoaçante, né? Esse tem tradução da Regiane Moreira e é pela Libhar Books. E é isso! Foi muita coisa, né? Foi bastante coisa. Tô bem orgulhosa das minhas... Eu não terminei 3 livros e foram justamente os 3 livros que eu estava lendo em inglês, porque eu tava mais lenta nessa leitura e eu não queria... Eu queria ler junto, lendo
com o e-book, mas eu tava tão cansada que eu preferia só escutar, mas eu não queria só escutar. E foi isso, basicamente. É o que tá acontecendo esse mês também, né? Vamos ver. E eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, se você se interessar de ler, né? Se você se interessar de saber mais sobre a sinopse e quiser adicionar aí na sua wishlist, ou se você se interessar pelo livro mesmo e quiser comprá-lo, por favor, utilize os meus links. Se você estiver pensando em comprar qualquer outra coisa, talvez pilhas, utilize qualquer um desses links que vai ajudar do mesmo jeito. Você ajuda muito o canal. Eu agradeço a sempre quem tem lembrado de utilizar os meus links. Vocês são um chuchu. E vamos lá para os comentários. Eu adoro essa parte. Vocês não sabem como eu fico aguardando para juntar um monte de gente e poder fazer logo de todo mundo, porque senão eu fico que nem doida abrindo o aplicativo o tempo todo. Mas eu adoro, amo conversar com vocês. Amo mesmo. É muito gostoso. Inclusive, se alguém não quiser comentar no vídeo e quiser comentar alguma leitura comigo lá no direct do Instagram, também vou adorar. Se vocês quiserem comentar comigo qualquer outra leitura que vocês estiverem fazendo, ou pedir indicação, ou indicar livros, por favor, estamos aqui, tá? Para falar de livros sempre, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!